Olá, irmãos e irmãs, estamos iniciando uma nova semana, hoje é segunda-feira, e nós queremos colocar inteiramente o nosso coração nas mãos de Deus para que essa semana possa dar os seus frutos. Então apresente para Deus os seus projetos, os seus sonhos, tudo aquilo que você já tem planejado para esta semana que se inicia, e assim vamos colocar tudo em oração. Se for da vontade de Deus, que tudo isso se realize. Sou Frei Marcelo, sou Frei Carmelita e trabalho aqui nesta paróquia, a Paróquia do Santíssimo Sacramento, a Igreja Santa Teresinha de Porto Alegre. E nós chegamos diariamente até você, até a sua casa, até o seu trabalho, por meio desse programa Uma Palavra para o Seu Dia, na Rede Católica da Igreja. E nós também devemos ser missionários. Se nós não temos condições de ir ao encontro das pessoas, nós também devemos favorecer para que a Rede Católica da Igreja chegue a tantos e tantos lugares, levando de modo especial a Palavra de Deus. Ligue para nós, 041 3221 6060, dígito 1. Saúdo também a todos aqueles que nos acompanham pelo Facebook, pelo YouTube, pelo WhatsApp, onde nós nos unimos como esta grande família, compartilhando sempre a Palavra de Deus. Pegue sua Bíblia, vamos juntos meditar a palavra de hoje, que é retirada de Mateus, capítulo 14, versículos 13 ao 21. O texto diz assim: Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair da barca, Jesus viu uma grande multidão. Encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: Esse lugar é deserto e a hora já vai adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: Eles não precisam ir embora. Dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos responderam: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: Trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíam às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos juntos meditar a palavra deste dia. Queridos irmãos e irmãs, partimos de um contexto. No último sábado, se vocês estão lembrados, nós estávamos meditando aquele desprezo de Jesus e de João Batista. Jesus que foi desprezado por Herodes, João Batista que também foi desprezado, e o texto contava aquela história onde a cabeça de João Batista foi entregue numa bandeja àquela mulher. E agora Jesus parte desta cena. Jesus que ficou sabendo da morte de João Batista. E o texto nos revela que Jesus ficou abatido com esta morte. Ele parte daquele lugar de barco para um lugar deserto e afastado. Quem sabe triste com tudo isso que estava acontecendo. Quer ficar um pouco sozinho. Quantas vezes nós também, diante dessas realidades, da crueldade do coração humano, nós queremos também ficar um pouco sozinhos, simplesmente colocando a nossa vida nas mãos de Deus e rezando, dizendo para Deus: por que tanta violência?
Por que tanta crueldade no coração das pessoas? Mas a multidão ficou sabendo que Jesus tinha saído dali e correram ao seu encontro. E Jesus sentiu compaixão, porque ao mesmo tempo que Jesus estava triste porque tinha acontecido aquilo, a multidão também estava triste, estava sem referência. E Jesus tem compaixão. Ter compaixão é olhar para o outro e sentir a dor que o outro está sentindo. É se colocar no lugar da outra pessoa. Isso é ter compaixão. Então Jesus tocava nas pessoas e ia curando. E o dia estava acabando e os discípulos disseram a Jesus: manda eles ir embora porque nós não temos comida aqui e eles precisam também se alimentar. Aos olhos humanos é uma preocupação justa, mas aos olhos de Deus, tudo isso pode ser resolvido de uma outra forma. Jesus diz: eles não precisam ir embora. Nós podemos ficar juntos aqui rezando, podemos fazer esta partilha dos bens. Tragam esses poucos pães e os peixes que vocês têm. Jesus convida todos para se sentarem. E aí pega aqueles pães, os peixes, dá graças a Deus, mesmo que seja um pouco, dá graças a Deus e começa a distribuir. Aqui lembro uma história de São João da Cruz. No início da reforma dos freis carmelitas, eles eram muito pobres. E São João da Cruz, nos seus escritos, conta que, às vezes, ao anoitecer, eles simplesmente se reuniam em volta da mesa, fazendo uma oração, porque não tinham nada para comer. Mas São João da Cruz dizia: nós sempre confiamos na providência de Deus e pedimos a intercessão de São José. Sempre faziam a sua oração a Deus por intercessão de São José. E São João da Cruz dizia: em nenhuma vez nós concluímos a oração sem que alguém batesse na nossa porta nos trazendo um alimento. É a providência de Deus. É São José que providencia também o alimento. Aqui nós vemos que também nós vemos esta ação de Deus que providencia. Os discípulos também se tornaram colaboradores. Jesus entregava os pães a eles e os peixes, e eles também iam distribuindo, até que todos pudessem ficar satisfeitos. Vamos fazer também a nossa parte. Vamos, mesmo com o pouco que nós temos, poder ajudar esta obra de evangelização. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Deus Todo-Poderoso, por intercessão de nossa Mãe do Céu, a Virgem Maria, abençoe a cada um de vós, as vossas famílias, os vossos trabalhos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma boa semana a todos. Até o próximo programa.